tudo bem com vocês? Acredito que todos estejam bem. E hoje, mais uma sexta-feira, para finalizar a nossa semana, vamos para a nossa aula de geografia, tá? Para fechar a nossa sexta-feira. Com o nosso livro Caderno 4, nós vamos para a página 72, onde vamos falar sobre a indústria e o comércio, certo? No nosso livro. E aqui nós temos uma leitura de imagem, né? Temos funcionário de empresa de tecnologia trabalhando na linha de produção na montagem de computador em Manaus, foto de 2016. E nosso livro ele traz algumas perguntas para a gente. E uma das é a seguinte: o que está representado na foto? O que está sendo representado nessa foto? A gente vê dois funcionários, não é isso? Dos funcionários na produção de computadores, não é isso? Então, o que a gente está vendo nessa foto? O que está representado na foto? Uma indústria. O que está sendo produzido? Montagem de computador. O que mais chama a sua atenção? Isso é pessoal. O que mais está chamando a sua atenção? É a forma que está sendo produzido, como está sendo manuseado, né? O que é que chama mais a sua atenção? Na página 73, nós temos aqui, ó, para começar. A imagem abaixo é uma charge. Ela é um desenho com aspecto irônico, muito utilizada em jornais, revistas, para criticar uma situação ligada à política, à economia, política e à economia, ao meio ambiente, entre outros temas. Observe a charge abaixo e responda as questões. Parece tão inofensiva, só parece, né? O que quer dizer parece tão inofensiva, né? Inofensiva é algo que não faz mal, não é isso? Mas a imagem que ele está vendo, né? Que é de uma fábrica, né? Espalhando essa fumaça, o local onde ela foi construída, né? Parece ser tão inofensiva. Primeira questão. Em sua opinião, por que o homem, representado na charge, está chorando? Por que será que ele está chorando, pessoal? Porque ele pensa nas árvores que foram retiradas para dar lugar a uma fábrica, né? Então ele está pensando na natureza. E o que o homem fez para destruir a natureza, né? Foi para aquele ambiente, né, onde ele matou aquelas árvores para construir, né, uma fábrica. Segunda questão. Você sabe o que significa a palavra inofensiva? Selecione o item correto. Primeiro quadradinho. É o que se fala de algo que faz mal? Não. Está relacionado a algo que prejudica? Também não. É algo que não causa nenhum mal. Então, a palavra inofensiva, onde você vai assinalar, é o terceiro quadradinho. E o significado dela é algo que não causa nenhum mal. Ao contrário do que está acontecendo na imagem, né? Terceira questão. Segundo a Sarge, as fábricas são inofensivas. Segundo a Sarge, a fábrica é inofensiva. É, pessoal? Não, pois ela gera poluição e é responsável pela morte de milhões de pessoas o ano inteiro, né? O ano todo no mundo. Quarta questão, qual a crítica apresentada pela Sarge? A atividade industrial pode resultar em problemas ambientais, como desmatamento, poluição, né? Problemas com a saúde. Então, assim, a crítica dele é essa, né? A atividade industrial, no local que está, né? Causando um problema ambiental. Por quê? Foi desmatado, né? Aconteceu o desmatamento para a sua construção, para a construção da fábrica, não é isso? Agora vamos para a página 74 e 75, onde nós vamos observar, né, nessa página 74, e depois a gente vai para a página 75 também com uma imagem, né, ilustrativa do processo, né, da plantação, dos supermercados, com uma imagem, né, ilustrativa
do processo, né, da plantação, dos supermercados, né, que faz o processo de fabricação e sua distribuição, certo? Para aprender, na página 74. O que é indústria? Vamos lá? A indústria é a atividade econômica responsável por transformar matéria-prima em produtos que depois serão comercializados e consumidos pelo ser humano. Há diversos tipos de indústrias, como as que produzem alimentos e carros. Na indústria, uma matéria-prima também pode ser transformada para ser utilizada por outra indústria. Por exemplo, uma indústria transforma as sementes de cacau em cacau em pó, que poderá ser utilizados por indústrias de doces. A atividade industrial é também um setor que emprega muitos trabalhadores. Aí aqui nós temos, né, a plantação da cana-de-açúcar, a usina, né, que faz esse preparo todo para que seja produzido álcool. Aí tem a montadoras de automóveis, supermercado, o carro do açúcar que está fazendo as entregas do leite. Aí tem aqui, ó, pronto, esse é esse processo, né, isso das indústrias. A maioria das indústrias está localizada na área urbana, mas existem algumas que ficam na área rural, como as usinas de cana-de-açúcar. Então aqui também nós temos, ó, a usina de cana-de-açúcar, né, como a Rafa já falou, para onde o álcool também é levado, né, para o posto de gasolina, para os postos, né, para abastecer carros, caminhões, né, os automóveis, enfim. Primeira questão na página 75, onde nós temos aqui embaixo também, ó, o processo de mineradora de ferro, fazenda Boi Forte, siderúrgica, né, de onde sai o material, né, o minério de ferro, né, e lá ele é transformado. Aí temos também aqui laticínios, leite bom, onde faz a colheita do leite, vai para essa fábrica e lá, né, faz o processo de empacotar, higienizar, né, fazer todo aquele processo para os alimentos que contém o leite e o próprio leite. E aqui nós temos duas atividades. Primeira atividade, com base na ilustração, responda: A. Qual matéria-prima foi utilizada na fábrica de álcool, combustível e do açúcar? Qual foi o material, né? A cana-de-açúcar. B. Qual matéria-prima foi utilizada na fabricação dos carros? O minério de ferro. C. Qual matéria-prima que aparece na ilustração tem origem da agricultura? O que é que tem a origem da agricultura? A cana-de-açúcar. Na pecuária, o leite. No extrativismo, o minério de ferro. Segunda questão. Caixinha de pensamento. O que acontece com as matérias-primas na indústria? Aí a gente sabe, pessoal, que elas são transformadas em produtos industrializados para o consumo das pessoas ou para ser utilizada em outras indústrias, né? Foi como foi falado no texto. Então tá aqui todo esse processo, né? Da cana, do minério de ferro, né? Do leite, as indústrias, né? Isso, supermercado, postos de combustível. Então, assim, o processo é feito geralmente no campo, afastado do centro, né? E tem sim algumas fábricas, né, que recolhem esse material, né, essa matéria-prima, para dar origem a outros a outros produtos, digamos assim. Digamos assim, não, assim, né? Porque o leite, a gente sabe que com o leite a gente faz o leite em pó, o leite de caixinha, o queijo, né, a margarina, a manteiga. Então todos eles é derivado do leite, né? Contém leite nesses produtos. Na página 76, nossa página 76, vamos falar do artesanato industrial. Antes do surgimento da indústria, as mercadorias eram produzidas de maneira manual, com as mãos. Esse tipo de trabalho é conhecido como artesanal e existe até hoje.
A pessoas que fazem artesanato, a pessoa que faz artesanato é conhecida como artesã. Na maioria das vezes, ela é realizada todas as etapas da produção, ou seja, a mesma pessoa faz todo o processo do início ao fim. Com a invenção das máquinas, o artesanato foi substituído ao longo do tempo pela produção industrial. Os trabalhadores passaram a participar apenas de uma etapa da produção e não mais de todo o processo. Então, começaram a participar apenas da colheita, né, dessa matéria-prima para a produção, digamos assim. O desenvolvimento da tecnologia aumentou a velocidade da produção e a quantidade de produtos fabricados e consumidos. Então, assim, um produto que ele vai ser feito todo à mão, ele vai ser em pouca quantidade, né? Porque todo o processo é manual. Então, assim, em vez de fazer, exemplo, 10, eu vou fazer 5. Com a chegada das máquinas, né, dessa tecnologia, né, avançada, então quem produzia 5, né, um por dia, passou a produzir 10 por dia, né, o dobro, né, muitas vezes o triplo da quantidade que ele fazia durante um dia. Né? Isso porque em vez de só o processo manual, as máquinas, né, elas têm a função de fazer ainda mais aquele determinado produto. Então aqui nós temos, ó, artesã trabalha com escultura em madeira, Petrolina, aqui em Pernambuco. Foto de 2019. Fábrica de costura para a confecção de roupas no município de Toritama, Pernambuco, também em 2015. Então aqui, ó, temos a primeira foto do trabalho manual, ela vai demorar um pouco mais para ser, né, entregue ou para ficar do jeito que o artesão quer, porque ele está fazendo todo o processo à mão. É lógico que é mais lento, tem os detalhes, né? E aqui nessa produção, né, na indústria, tem bastante máquinas, bastante funcionários. Então, assim, o processo é bem mais produtivo, digamos assim, e bem mais rápido, né? Na página 77. Problemas ambientais. Atividade industrial também pode ser responsável por problemas ambientais, como a poluição das águas, dos rios, lagos, mares e oceanos. Além da poluição do ar e dos solos, a gravidade do problema gerado depende do tipo de indústria, da matéria-prima que é utilizada e do destino que é dado aos resíduos produzidos. Então, aqui, ó, a indústria resíduo. O que significa resíduo? Material que sobra na produção do lixo. Então, se esse material, esse resíduo que é descartado por essa fábrica, for descartado de maneira inadequada, diretamente nos rios, né? É lógico que vai acontecer um grave problema ambiental, não é isso? Aqui, ó, primeira foto. As indústrias precisam colocar filtros em suas chaminés, pois é uma das formas de se diminuir a poluição do ar. Indústria de celulose em Belo Oriente, Minas Gerais, foto de 2018. Segunda imagem, há indústrias que não tratam da forma correta o esgoto gerado por suas atividades. Nesses casos, os resíduos são despejados diretamente nos rios, né? Município de Itaituba, né? Em 2007. Então é isso. Para que uma fábrica comece a jogar esses dejetos, ela precisa de um filtro para que não polua o meio ambiente, não é isso? Para evitar os problemas ambientais, as indústrias devem aplicar uma série de medidas relacionadas ao uso racional dos recursos naturais, a utilização de energia sustentáveis, ao tratamento dos resíduos gerados, entre outras. 1. Qual é a diferença entre o trabalho artesanal e o trabalho industrial? No trabalho artesanal, o artesão participa de todas as etapas do produto. Já no trabalho industrial, há uma divisão das tarefas e o trabalhador fica responsável apenas por uma etapa, seja da colheita ou de embalar, né? Apenas por uma etapa nas indústrias.
Segunda questão. Quais são os tipos de poluição retratada nas fotos acima? Primeira, poluição do ar e a segunda, poluição da água. Terceira pergunta, caixinha de pensamento. Por que o esgoto sem tratamento é jogado diretamente em rios traz sérios problemas ambientais? Hein, pessoal? Porque polui as águas, prejudica as atividades econômicas, como a pesca, o abastecimento de água, o consumo do ser humano, né, é prejudicado. Na página 78, nós temos aqui tipos de indústrias. Página 78. De acordo com os destinos da produção, as indústrias podem ser classificadas em 3 tipos principais. Primeiro, indústrias de bens de capital. Produzem máquinas e equipamentos que são reutilizados por outras indústrias. Dessa forma, localizam-se perto de regiões industriais para as quais vão fornecer seus produtos. Então, aqui tem uma fábrica, né, de montagem. Segundo, indústria de bens intermediário. Transformam matéria-prima em produtos que são utilizados por outras indústrias. Exemplo desse tipo de indústrias são as siderúrgicas, que transformam ferro em aço. Geralmente, essas indústrias localizam-se perto de fontes de matérias-primas ou de portos e ferrovias, pois assim podem receber mais facilmente matérias-primas e escoar a produção. Terceiro, indústria de bens de consumo. Produzem artigo para o consumo da população. Seus produtos são divididos em bens duráveis, produzidos para durar muito tempo, como móveis, eletrodomésticos, automóveis e etc. E bens não duráveis, que não duram muito tempo, como alimentos, bebidas, remédios e etc. Na nossa página 79, nós temos o seguinte. Imagens. Primeira, pílula de linha de produção industrial farmacêutica. Bens não duráveis. Indústria de eletrodomésticos bem duráveis. Primeiro, complete as frases com o tipo de indústrias. A. As indústrias transformam matéria-prima bruta em produtos para outras indústrias. Os bens intermediários, não é isso? Lendo a frase, as indústrias de bens intermediários transformam as matéria-prima bruta em produtos para outras indústrias. A indústria que produz aço é a indústria siderúrgica. C. A indústria de capital produz máquina e equipamento. Segunda questão. Organize na tabela os bens de consumo duráveis e não duráveis, citados abaixo. Geladeira, sapato, televisão, automóvel, pão de forma e iogurte. Bens de consumo duráveis. Geladeira, televisão e automóvel. Bens de consumo não duráveis. Sapato, pão de forma e iogurte. Então, pessoal, terminamos aqui, né, a nossa atividade por hoje, a nossa aula de geografia, certo? Espero que vocês tenham um excelente final de semana, que Deus abençoe vocês e protejam, e até a nossa segunda-feira. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!